bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa dessa segunda-feira. E hoje, dando continuidade aos assuntos que nós precisamos ver, compreender sobre gramática, nós vamos introduzir um tema que diz respeito à classe de palavras, tá certo? Mas é uma classe de palavras nova que nós iremos conhecer hoje. Mas para isso, nós precisamos relembrar que antes de hoje, nas aulas anteriores, nas aulas de gramática, estamos vendo assuntos sobre classificação de palavras. Vocês sabem que as nossas palavras, elas podem ser classificadas em vários tipos. Nós já vimos a classificação de palavras substantivos e os tipos de substantivos. Nós já sabemos que substantivos são as palavras que servem para dar nome a tudo, a lugares, a sentimento, a pessoas, enfim, a emoções. E hoje, através do que nós já sabemos sobre essa classificação de palavras substantivos, nós vamos aprender uma classe de palavras novas. Lembrando também que já vimos a classe de palavras artigos, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade. Mas para isso, eu preciso que vocês se contextualizem. E através de uma leitura que eu vou pedir que vocês façam, eu vou atualizar vocês sobre o que nós vamos, sobre qual vai ser o tema da nossa aula de hoje. Então, nesse momento, eu convido para que você pegue o seu livro, Assim Eu Aprendo, em mãos, e abra na página 97. Na página 97, já no finalzinho do lado B, vocês vão ter aí um texto base que tem por título adjetivos. E é sobre adjetivos, sobre essa classe de palavras que nossa aula hoje vai falar. Então, nesse momento, eu peço que você pause a sua videoaula, você faça a leitura individual e reflexiva desse texto base e volte já atualizado, sabendo do que nós vamos falar, sabendo mais ou menos do que se trata, para que nós possamos dar continuidade à nossa aula. Então, vai lá que tia Viviane está te aguardando. Então, pessoal, como vocês puderam ver, nosso texto traz para a nossa leitura atual um trechinho de uma carta que nós trabalhamos na última aula. Nós trabalhamos com o gênero textual carta e o livro, a autora do livro aproveitou um trechinho de uma determinada carta para apresentar para vocês esse tipo de classificação de palavras. Então, agora com a tia, vocês vão reler esse trecho de carta, que diz o seguinte: Oi, é a primeira vez que escrevo para a CHC. Quero parabenizá-los pela revista informativa e divertida, que leio todo dia. Ficaria muito feliz se publicasse minha carta. Um beijo para o Rex, o Zíper e a Diná, e para todos da redação que fazem parte desta revista. Então, gente, nós vemos aí, nesse trechinho de carta, duas palavras que estão em itálico, que são essas palavras mais fininhas e inclinadas para a direita. E essas palavras são elas, informativa e divertida. Quando a gente fala nessas duas palavras, dentro dessa carta, dentro desse trechinho de carta, essas duas palavras atribuem qualidades a um substantivo, que é revista. Vejam bem que ela fala: quero parabenizá-los pela revista. Revista é um substantivo feminino. Quero parabenizá-los pela revista informativa e divertida. Então, através desse texto, através dessas duas palavras, nós sabemos que a revista, pela opinião do escritor da carta, nós sabemos que a revista ela é divertida e informativa. E são esses os adjetivos empregados nesse trecho dessa carta. As palavras informativa e divertida estão atribuindo aí características ao substantivo revista. Essas palavras chamam-se adjetivos. Adjetivos, pessoal, são todas as palavras que atribuem qualidade ou defeito a um substantivo. Então, a partir do momento que eu já sei identificar o substantivo de uma frase, todas as vezes que uma palavra estiver atribuindo um defeito ou uma qualidade ao substantivo, nós já sabemos que aquela palavra é classificada como adjetivo. Eu vou trazer para vocês agora mais um exemplo. Eu vou trazer para vocês duas frases onde, através delas, eu vou mostrar para vocês
mais alguns adjetivos que vocês, através dessa aula, já podem começar a identificar. Por exemplo, na frase, a boneca é linda. Boneca, nós já sabemos que é o quê? É o substantivo da frase. Mas eu estou dizendo que a boneca é o quê? É feia ou é linda? Linda. Então, linda é um adjetivo que está caracterizando a boneca, que é o meu substantivo da frase. Observem agora essa frase. Joaquim é feliz e educado. Vejam que Joaquim aí é um substantivo, né? Um substantivo próprio. Mas o que é que os adjetivos dizem sobre ele? Quais são as palavras que vêm depois de Joaquim? Que ele é um garoto feliz e educado. Então, nesse caso, as palavras adjetivas que caracterizam o sujeito é feliz e educado. Então, resumindo a proposta dessa aula, vocês precisam entender que adjetivo é a classe de palavras que caracteriza o substantivo, ou seja, pode caracterizar por defeitos, como eu posso dizer, a bola de Carlinhos é feia. Feia é um adjetivo, tá certo? É um defeito, talvez, porém está caracterizando o substantivo. Como também podemos caracterizar em forma de qualidade o substantivo. E esse tema, é esse pensamento que vocês devem guardar da nossa aula de gramática de hoje. Tá certo, pessoal? Sobre essa nova classificação de palavras que aprendemos hoje. Eu peço que, para que nós possamos finalizar nossa aula hoje com uma atividade, vocês abram na página 98. Apenas na página 98, viu, gente? Esse aprendendo um pouco mais da página 99 não é para ser feito agora. Então, na página 98, nós temos uma atividade de 4 questões que revisa esse tema, essa classe de palavras adjetivos. Então, nós temos aí a primeira questão, que eu convido para que todos possamos ler juntinhos, tá certo? Cada qual em sua casa, para que vocês possam se sentir mais seguros na hora da resolução. Então, vamos lá. A leitura da primeira questão, que diz o seguinte: releia alguns trechos do texto 1 e do texto 2. Identifique os adjetivos que caracterizam os substantivos destacados. Então, nós temos aí essas frases que estão presentes no texto 1 e no texto 2 desta unidade. E vocês vão primeiro reler e depois identificar o adjetivo que caracteriza cada substantivo que aqui está em negrito, que está destacada na frase, ok? Na questão 2, pede o seguinte: dê um adjetivo para cada imagem e escreva-o nos locais adequados. Nós temos aí 6 imagens que vocês vão acrescentar adjetivos a elas. Vocês vão dar um adjetivo, tá certo? Uma característica para cada uma dessa imagem. Na questão 3, vocês vão completar as frases com adjetivos correspondentes aos substantivos. As alternativas da questão B já diz tudo. Através do que vocês forem lendo, através da lógica, vocês vão atribuindo os adjetivos de acordo com o que está mostrando na frase. E por fim, nós temos a questão 4, que pede o seguinte: reescreva as frases substituindo as expressões destacadas por um adjetivo. Então, aí nós temos 3 frases que existem algumas palavras destacadas. E vocês vão trocar essas palavras destacadas por adjetivos que significam a mesma coisa, ou seja, palavras sinônimas. Não é isso? Então, finalizou a resolução da atividade. Você manda o feedback para a tia Viviane. Surgiu alguma dúvida, entra em contato com a professora, faz aquela videochamada, retira suas dúvidas. Terça-feira, tá certo? Amanhã nós também teremos nossa aula online de português, onde vocês podem anotar as dúvidas que possam surgir no decorrer da resolução dessa atividade. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que o assunto possa ter fixado na memória de vocês. Agradeço a todos pela atenção, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meu terceiro ano!